Milton, que você acha, assim, ó, qual que é a idade ideal para uma criança começar na musculação? Eu costumo falar que qualquer idade, até porque hoje já é muito difundido que as crianças elas podem sim trabalhar, fazer um treino resistido com pesos, que seria a musculação, mas você transformar esse treinamento numa brincadeira lúdica, né? Como se fosse uma brincadeira, só que você vai trabalhar com exercícios e movimentos no qual a gente tem na musculação, como agachamento, abdominais, saltos e outras formas de exercícios para que você encaixe uma criança nisso, para que você, conforme ela vai evoluindo de idade, ela vai ficando cada vez mais específica na musculação que todo mundo conhece. Mas qualquer idade pode treinar. É, porque o cara ele pensa que, vou fazer musculação só pra ficar forte. E não é só esse o objetivo. Zero. Ou às vezes nem é esse o objetivo, né? Porque a criança ela tá na época da escola, ela tá se descobrindo, ela tá fazendo outras atividades, outros esportes. E a musculação ela vai auxiliar essa criança na. Eu costumo falar que a musculação é o esporte mais democrático que existe. Porque quando você entra numa sala de musculação, seja às 6 da manhã ou 11 horas da noite, você vai achar um adolescente de 14 anos, uma pessoa que está vindo depois da faculdade, um cara que chegou do trabalho, um idoso, e enfim, você vai encontrar todo tipo de gente no mesmo ambiente dividindo a mesma máquina. Então é um ambiente que encaixa muito bem para todo mundo. E até entrando nesse assunto das crianças, já levando para o lado dos adolescentes, com as redes sociais e como o esporte, né? Vou colocar a musculação como É um esporte. esporte, né? Como a musculação está sendo muito difundida e está muito em alta, a atividade física principalmente, a musculação no caso, as crianças estão indo muito para academia. E isso é muito legal de ver. Claro, quando elas fazem tudo certinho, né? Cara, é um desafio, porque eu voltei pra academia e tal, tô fazendo musculação e eu vejo os adolescentes lá. E eu vejo que muitas vezes o professor ali, ele passa, o treinador, ele passa, ele fala o que tem que ser feito, ele corrige, virou as costas e eles não estão nem aí, eles estão ali trocando ideia, estão conversando, estão fazendo errado. Isso é um desafio, não é, cara? Eu digo que igual eu falei, as redes sociais trouxeram essas crianças, esses adolescentes para as academias, para dentro da academia, isso é maravilhoso. Contanto, a rede social entregou a academia para esse adolescente com as informações da rede social. Então, seja bom ou seja ruim, esse adolescente não sabe talvez filtrar o que é bom ou ruim. Só que ele consome muito aquele tipo de informação e quando ele vai para a sala de musculação, talvez ele acredita muito no que ele viu e não do que você vai falar para mim. Entendeu? Então talvez ele fica mais acuado em pedir uma informação pro professor que está ali do lado dele para ensinar ele a mexer numa máquina, a fazer um exercício, e ele prefere mais a informação que ele pegou na internet ali, que o cara não tá brigando com ele, não tá ensinando ele de uma forma direta. Ele falou ali, ele falou, tá, vou fazer do jeito que o cara fez. E aí chega na academia e não sabe replicar por N fatores e realmente é um desafio. É um risco, né? Ainda mais pensando numa academia que você não vai ter um professor por aluno se não for um trabalho individual, um personal trainer. Você vai chegar numa academia de musculação onde vai ter talvez 4, 5 instrutores para 50 alunos. Então, pro professor eu já tive desse lado, hoje não estou mais trabalhando em sala, trabalho só particular, mas é o mais difícil. É o mais difícil. Particular, vamos lá. Hoje eu posso te contratar para ser meu personal na minha casa, na academia, posso te contratar para fazer um treino para mim online. Como que é a sua rotina? Como que é o seu trabalho? Hoje eu divido meu trabalho em duas áreas, né? A área presencial, que é o personal training, que é o treinamento presencial. Então isso conta muito o treino na academia, o treino na sua casa, tudo mediante disponibilidade dos seus horários e os meus horários também, para a gente encaixar uma rotina que seja interessante para os dois, né? Tá. Pensando tudo em logística também, né? Porque às vezes eu dou 4 aulas numa academia em São Bernardo, aí eu tenho que vir para Ribeirão para dar aula para você, e aí eu tenho que voltar e ir para Santo André para dar outra aula. Então a gente pensa muito nessa logística, né? Normalmente os personal trainers não dão aulas em uma academia só, é bom que você já disse, são em várias, né? Até para expandir o nome dele e a cartela de clientes, né? Para que as pessoas não só de um lugar específico conheçam ele, mas outros também. Isso tem muito a ver antes do digital estourar, porque antes do digital estourar você sabia que o Milton dava aula em academia X.
Agora você sabe que o Milton dá aula Academia X, Y e também atende online. Que é esse outro ponto, essa outra vertente que eu trabalho, que é a área online, onde eu trabalho com consultoria esportiva, então eu trabalho com treinamento individual para cada um dos meus alunos. E é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, porque eu consigo ser mais ágil no meu atendimento, atender mais pessoas ao mesmo tempo, e diretamente com o aluno, seja o lugar que ele esteja do mundo. Então, eu gosto muito. Cara, essa parte ela é perfeita, porque é bater ali o fio realmente pra você ligar, mandar um WhatsApp, de repente até mandar ali o WhatsApp eu fazendo o exercício pra te mostrar, pra você falar se eu tô fazendo corretamente ou não. Exatamente. Mas eu fico pensando assim, na atividade mesmo, o treino. Tem uma lógica esse treino que você vai fazer pra mim. Como que funciona a questão da avaliação? Pra você saber quais são os meus objetivos, as minhas medidas, o que eu pretendo, onde eu quero chegar. Como que é essa avaliação, essa anamnese? Vamos lá. Eu trabalho com uma anamnese até de certa forma simples, mas a minha anamnese ela parte de alguns pontos. Primeiro eu faço a anamnese num formulário com algumas questões para eu saber altura, idade, sexo, os objetivos principais. Até porque depois de eu avaliar o físico por foto, eu consigo entender se às vezes o objetivo que você tem talvez não seja o primário que a gente precisa cuidar. Então, por exemplo, você chega em mim e fala, Milton, eu preciso de um treino, estou procurando o seu serviço porque eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar mais forte, quero ficar maior. Só que aí na avaliação que eu faço, a segunda avaliação, que é a avaliação por fotos, eu vejo que a gente talvez esteja com um acúmulo de gordura muito alto na região do abdômen, ou nos flancos, ou nas pernas. Normalmente nos homens é nos flancos, na barriga e nas costas. Nas mulheres é mais na região do quadril. E aí eu te falo, a gente pode fazer um trabalho de recomposição corporal, a gente vai ganhar massa muscular, mas a gente precisa perder um pouquinho de gordura, porque se a gente focar só na hipertrofia, no ganho de massa muscular, no superávit calórico, que tem que ser a dieta desse indivíduo, vai acumular mais gordura e depois para tirar isso fica muito mais difícil. Então eu dou muito a minha opinião também, independente de qual seja o seu objetivo também. Então a avaliação ela parte de uma anamnese inicial. Sim. A partir das respostas dessa anamnese, eu faço mais perguntas adicionais, porque às vezes você chega e eu tenho um campo lá na anamnese que fala assim, qual o seu histórico de lesões, se já teve, se está passando por uma, se já tratou, enfim. E aí o aluno responde, tive X, Y e Z. E aí, nessas perguntas adicionais que eu faço, a partir dessa lesão que ele teve, eu falo, incomoda fazer tal movimento, você sofre com essas dores ainda, você teve o tratamento correto ou negligenciou o tratamento com a fisioterapia, por exemplo, ou médico. Então, eu faço essas duas anamneses, uma mais categórica e a outra mais individual, e depois a avaliação por fotos, que é aí onde eu vou casar o objetivo do aluno, com todas as respostas e a minha percepção. E aí a gente alinha tudo. Aí você vai chegar e vai traçar o tratamento para esse cara. Exatamente. Aí outra pergunta que é sobre isso. Você fez todo o planejamento para mim. Você vai fazer esses exercícios nessa série e tal. Você senta para conversar comigo sobre ela ou você simplesmente joga para mim e fala, é isso que você vai fazer? Jamais. Porque eu posso não gostar também e falar, cara, não quero fazer dessa forma. O que eu prezo muito na minha consultoria, e os meus alunos que estiverem assistindo isso, eles podem comentar aí que eu vou estar olhando, que é o atendimento. Então eu prezo muito pelo atendimento desde a hora que eu entrego a ficha. Então na hora que eu vou entregar a ficha para você, eu vou te dar várias observações, seja por áudio, seja você tem a preferência de fazer uma videochamada, a gente marca uma videochamada, a gente conversa totalmente sobre o plano, porque eu quero que o aluno entenda que eu sou um aliado. Então eu não estou mandando você fazer o treino. Eu estou sugerindo que você faça o treino e junto com você a gente vai alinhar as coisas. Até por isso também que eu encho muito o saco com feedback. Porque é justamente esse ponto. Não é só eu te entregar a ficha, você vira as costas e diz que está fazendo. Aí depois de um mês, 45 dias você volta e fala assim, Milton, fiz, não tive resultado. Tá, é a sua palavra contra a minha imaginação. Então, será que ele fez mesmo? Será que ele progrediu da forma que a gente combinou para ele progredir? Será que ele realmente fez tudo da forma
como foi combinado? Aí não. Eu trabalho com feedbacks diários e semanais. Então, os feedbacks diários são principalmente para alunos novos, para eles entenderem a metodologia no qual eu trabalho, para ele ir pegando todas as informações que eu fui passando para ele e aplicando ali no treinamento e tirando essas dúvidas diretamente comigo. Então, a gente fica ali, nesse feedback diário, a gente fica conversando sobre essas dúvidas mais simples que aparecem às vezes. Como eu executo isso? Qual é o tempo de descanso para isso? O cardio eu faço antes ou depois do treino? Então, tipo, dúvidas pontuais. Depois a gente vai para os feedbacks semanais, que é onde eu já começo a pedir um resumo da semana. Então, se conseguiu fazer todos os treinos propostos da semana, como está a duração do treino, se isso está impactando na rotina do aluno, porque o treino precisa adequar a rotina e não o contrário. Então, tem que fazer sua rotina encaixar no treino que eu te passei. E por aí vai. Então, a gente vai conversando com o aluno e eu gosto de trabalhar 100%, colocar 100% a mão na massa nisso, porque cada aluno gosta de ser atendido de uma forma. Sim. Não é só também eu implantar a forma que eu prefiro atender. Então, cada aluno vai preferir ser atendido de uma forma e tá tudo bem também. Tá, e o cardio? Antes ou depois do treino? Depende. Depende. Já vamos mandar essa Vamos lá. Pensando num conceito mais direto, se você fizer um cardio com a intensidade adequada, vamos supor, o seu objetivo é emagrecimento. Então, você vai colocar o cardio ali, além de melhorar aspectos metabólicos e saúde cardiovascular, vai ter aquele gasto calórico a mais ali do cardio. Se você coloca ele antes do treino e você faz ele numa intensidade adequada, normalmente ali vamos colocar um cardio moderado entre 120 e 140 BPM, provavelmente você vai chegar no treino da musculação cansado. Sim. Porque você foi exigido naquele cardio, então você vai chegar no treino já com uma fadiga periférica já ativa ali, então provavelmente você vai chegar no treino de musculação e vai sofrer um pouquinho dessa fadiga total periférica e aí você não vai render o esperado. O ideal seria fazer depois do treino, mas eu falo que depende por quê. Tem aluno que se você monta o treino, ele arregaça no treino, depois ele não quer fazer o cardio depois do treino. Então eu falo assim, beleza. Você prefere fazer antes? Prefiro fazer antes, mesmo que isso caia em 15% da minha performance na musculação. Mas ele está fazendo cardio, então... Show.